Presta atenção. Quando eu falo pra vocês que a pista tá salgada, é sobre isso aqui, ó. Um grupo de mulheres organizou um grupo no Zap para realizar visitas íntimas a Daniel Vorcaro no presídio. Mulherzada, presta atenção aqui, ó. Lá acabou o milho, tá? E acabou o milho, acabou a pipoca, tá tudo bloqueado, entendeu? Agora é só no orgânico, acabou o tráfego pago. É, meu amigo. E ó, raparam o cabelo dele aí, tiraram a barba, mas parece que o cabelinho pra trás aí não perdeu a skin lendária e tá deixando a mulherzada doida, hein? Eu tento mudar de assunto, mas o assunto não muda. Eu não aguento mais Daniel Vorcaro. Meus amigos. Por que que eu mostrei esse vídeo? É um pouco cômico, acho legal introduzir com uma coisa cômica, mas eu postei esse vídeo por causa disso aqui, ó. 27 mil curtidas tem esse vídeo, meus amigos. 27 mil curtidas e aumentando, tá? E aumentando. E aumentando. Ou seja, está distribuindo pro Brasil. Que foi o ponto que eu falei pra vocês aqui do início. E aí o que que vem? Olha só, presta atenção nesse vídeo aqui como que o algoritmo é incrível, tá? O algoritmo das redes sociais é incrível. Esse vídeo aqui eu recebi como se tivesse sido recente. Eu pensei, caramba, o Lula falou isso recente, que coisa pouco inteligente, porque agora tá ligando o Vorcaro ao STF de forma muito próxima. E ele tem ali uma feição com o STF. Só que esse vídeo é do dia 10 de fevereiro. E agora tá reviralizando, porque é um conteúdo totalmente próximo do assunto mais atual, que é o Vorcaro. Entendeu? E aí olha o que o Lula de tabela tá começando a impulsionar, que é o Vorcaro. Só que para ele nesse exato momento ele não quer impulsionar isso, porque vai bater nos amigos do STF que ele vai precisar dessas ajudas. Ele vai precisar dessas ajudas. Presta atenção nesse vídeo. Vocês estão vendo a nossa briga com o tal do Banco Marx, tá vendo? Tá vendo a briga desse banco aí que deu um desfalque de quase 80 bilhões? É a primeira vez, presta atenção, é a primeira vez da... Ele vai falar que é a primeira vez que vai contra não sei o quê. Só que o ponto é, vamos supor o cara entrou numa rede social. Ele rodou lá, apareceu, Vorcaro não sei o que, mulheres. Aí ele rodou de novo, Vorcaro, grupo de mulheres pra evitar na prisão. Ele rodou de novo, Lula falando Vorcaro. Ele vai parar e vai querer saber quem é Vorcaro. Entendeu? E aí ele descobre a fraude. Consegue compreender? Que ele vai ficar consumindo tanta coisa de Vorcaro que vai chegar o vídeo do Lula falando da fraude. Vai chegar um vídeo meu explicando sobre a fraude. Vai chegar o vídeo de outro influenciador explicando a fraude. Ele vai consumir um monte de meme que vai ter uma palavra em comum, que é o Vorcaro. Ele vai curtir, compartilhar sem saber muito bem o que é. O brasileiro faz isso. Até que vai chegar uma explicação. Ele vai ter interesse, porque ele já foi pavimentado ali com curiosidade. Então talvez o cara nem busque, mas o algoritmo vai entregar pra ele. E antes de continuar nesse assunto, tem um cara, acho que tá 2 a 3 lives fazendo essa pergunta. Eu não coloquei porque é uma pergunta que não existe uma definição clara, mas eu não gosto de fugir de perguntas, tá? Eu sou o Bolsonaro, todos aqui somos de direita. E a pergunto, Floriano, você é de direita? Você não respondeu ainda. O povo quer saber. O povo quer saber muito bom, né? Vamos lá, primeiro, eu sou de direita, e a pergunta que você tinha feito não era essa. A pergunta que você tinha feito antes é, você é Bolsonaro? Não, acho que você perguntou se você era bolsonarista. Qual que é a definição de ser bolsonarista? A definição de direita, eu acho que cada um meio que tem a sua definição, mas é uma definição que você consegue se comunicar. Então, sim, eu sou de direita. Aí a definição de bolsonarista, se eu falo que eu sou bolsonarista, para algumas pessoas vai entender uma coisa, outras pessoas vão entender outra coisa. Então não é uma definição tão clara, por isso que eu não te respondi anteriormente. A questão de ser de direita, eu sou de direita, mas eu não sou de direita que quero ficar debatendo pautas que não são relevantes para a sociedade, literalmente, e principalmente para a economia. Tem várias pautas que a direita e a esquerda entram e ficam debatendo, que você pega e dá um zoom out e pensa, caramba, isso faz sentido a gente discutir? Faz sentido a gente estender a discussão em um país que não tem saneamento básico, que não tem várias outras coisas? Não. Eu gosto de discutir direita e esquerda coisas relevantes. Eu acho que tem muita pauta que a gente perde muito tempo discutindo e não avança a sociedade, não vai gerar mais educação, não vai gerar mais saneamento, não vai gerar mais retorno social. E o nosso foco tem que ser retorno social. Consegue compreender? E, obviamente, estabilidade social também, que não pode virar uma balbúrdia. Então, está respondido, Aparecido? Um abraço. Seguindo agora. Prestem atenção agora nessa mega vitória do Trump. Eu falei pra vocês que o Trump não era aquela anta que estavam tentando pregar, entendeu? Não era aquela anta que estavam tentando pregar. E agora, quem acreditava nisso acaba de engolir uma pílula amarga. Presta atenção.
do Irã pediu desculpas aos países do Golfo e disse que os vizinhos não serão mais alvos de ataques iranianos, a menos que ataquem primeiro. Vou chamar a Cecília Malan, ao vivo de Londres, que tem as informações pra gente. Cecília, boa tarde pra você. Boa tarde, Sadi. Boa tarde a todos. Ainda não se sabe qual vai ser a estratégia do Irã a partir de agora. Desde o começo da guerra, no sábado passado, os iranianos atacaram países vizinhos do Golfo Pérsico com mísseis e drones diariamente. E não pouparam estrutura civil como hotéis e aeroportos. O objetivo do Irã era que esses países pressionassem os Estados Unidos pelo fim da guerra. Uma estratégia arriscada que poderia acabar criando uma frente árabe contra o Irã. Hoje, num pronunciamento na TV, o presidente Massoud Pezeshkian anunciou que o conselho interino que comanda o país instruiu as Forças Armadas a não atacarem mais os países do Golfo, a menos que eles ataquem primeiro. Apesar desse pronunciamento, um drone explodiu neste sábado perto do aeroporto internacional de Dubai. Mas foi um drone, pode ter algumas células que ele não tem controle, e eles estavam enviando enxames de drones, muito mais drones. Vocês estão vendo que o cara arregou pro Trump? O Irã arregou pro Trump. Tá vendo como lendário o cara é? O cara é uma figura lendária. Que era o mais movimentado do mundo antes dessa guerra. Os poucos aviões que saíram hoje tiveram que esperar por algumas horas, mas depois foram autorizados a decolar. Os voos também foram retomados hoje no Catar, de forma parcial e limitada. Outros países do Golfo, como a Arábia Saudita e o Bahrein, relataram hoje uma nova rodada de bombardeios iranianos. Além disso, durante a noite, Israel e Irã voltaram a se atacar. O presidente do Irã pediu... Meus amigos, vocês conseguiram entender, né? Tudo, o Irã é idiota, o Irã não sei o quê, o Irã não sei o quê, o Irã não sei o quê. Olha aí. E agora? E agora? Cadê? E teve uma situação complicada, tá? Em meio às tensões do Oriente Médio, um vídeo mostra policiais contra terror fortemente armados no aeroporto internacional de Atlanta, entrando em uma aeronave antes do voo. Parece que tinha um boato de terror dentro da aeronave. Não saiu a conclusão se tinha ou não tinha, mas entrou de fortemente armado. Meus amigos, o nível de tensão nos Estados Unidos tá aí gigante. Tá muito grande, tá? Tá muito grande. E faz sentido, porque eles estão no meio de literalmente uma guerra. Agora eu vou mostrar pra vocês um vídeo que eu não sabia a resposta, tá? Eu falei pra vocês, eu não sei se a americanização do Irã foi muito grande, o percentual muito grande ou pouco. Na minha cabeça, tava um percentual relevante, não sei se era a maioria. E agora o Lorival vem tirar essa dúvida pra gente, focando em um ponto muito relevante, meus amigos. Eu falei isso pra vocês. O trabalho que foi feito de bastidor antes do ataque foi muito bem feito. O Trump fala umas besteiras, ele dá umas escorregadas em público, mas ele opera muito bem, ele colocou gente muito qualificada. Que lembra um indivíduo brasileiro, o Bolsonaro também. Ele escorregava muito em público, mas ele operava muito bem, ele colocou muita gente qualificada. E a história que está acontecendo nos Estados Unidos vai se repetir no Brasil, ele vai voltar à presidência. Presta atenção nisso aqui. A Revolução Islâmica, ela foi calcada nessa questão de nem Oeste, nem Leste, nem União Soviética, nem Estados Unidos, e tem esse sentimento muito anti-Ocidente dentro do Irã. Minha questão para você com esse massacre que aconteceu em janeiro contra os iranianos, você acha que existe alguma possibilidade de os iranianos eles aceitarem um governo pró-Estados Unidos, ou você acha que esse sentimento anti-ocidental continua prevalecendo? Não, de forma alguma. O sentimento é muito pró-americano e até pró-Israel. Isso é muito forte por causa do ódio a esse regime. Os iatolás conseguiram converter o país todo, que era anti-americano, para pró-americano. Parabéns. Parabéns a esse governo. Gerou uma das maiores uniões que a gente vai ver na história do mundo. Eu estive 4 vezes no Irã e eu vi a evolução desses sentimentos. Eu fui na crise nuclear de 2006, quando o Ocidente adotou as sanções, porque descobriram que o Irã tinha um programa nuclear clandestino. Era o auge da popularidade do Ahmadinejad. Aí, em 2009, eu assisti à fraude eleitoral, né, na reeleição do Ahmadinejad. Quem realmente ganhou a eleição foi o Mir Hossein Mousavi, que está em prisão domiciliar. Ele e a mulher dele, é preciso dizer, Zana Rahnavadi, que foi reitora da Universidade de Teherã, uma antropóloga muito respeitada. Os dois em prisão domiciliar, e a casa deles foi atingida pelos bombardeios no primeiro dia. Difícil entender por quê. Eles teriam as credenciais, eles foram escolhidos pelo povo iraniano em 2009. E ali começaram manifestações fortíssimas, muito corajosas contra o regime. Em 2012 eu cobria uma eleição parlamentar lá, e finalmente em 2018, quando eu fiquei surpreso com a facilidade com que os iranianos chegavam para uma pessoa desconhecida, um estrangeiro como eu, e externavam a sua revolta com o regime. Eu estive em Shiraz, e eu fui a um monumento lá ao
ao poeta Rejaz, que é um poeta persa do século XIV, XV, e era uma data religiosa muçulmana, xiita, e a mesquita estava vazia, era uma sexta-feira, e o monumento ao Rejaz, o memorial dele, estava cheio. E eu falei, por que vocês estão aqui e não na mesquita? Aí eles disseram assim, o Islã é coisa árabe. Isso aí, essa data religiosa é árabe. Nós somos persas, o Rejaz é persa. Então essa identidade persa foi se reforçando em contraste com a teocracia, né? E acabou que a teocracia prejudicou a própria religiosidade dos iranianos. Muitos deles continuam. Vocês entenderam a revolução que está acontecendo? E eu deixei essa parte todo Lorival falando para entender que ele tem fundamentação, não um devaneio. Porque eu tava especulando que isso poderia acontecer, mas eu não tô lá, eu não fui lá, ele foi. Ele foi em várias partes da história. É um cara que acompanha a história do Irã há muito tempo. Eu não posso dizer isso. Ou seja, tudo indica que a revolução foi feita de uma forma muito boa. E perguntaram aqui quanto que falta para a meta. Falta 120, meus queridos, para a meta. Estamos quase concluindo já, falta pouquinho. Muitíssimo obrigado a todo mundo que contribuiu, de coração mesmo. Mas vocês conseguiram entender que o Trump não é a anta que está se pregando? Floriano, mas eu olho as falas que ele fala, ele parece um maluco. Sim, ele parece, mas ele não opera como um maluco. Uma coisa é você falar, outra coisa é você fazer. A fala, você tem que falar para o povo, falar para as massas. Tem a ver com o livro que eu tô lendo agora, até do Le Bon. Tem que falar para as massas, tem que falar loucura, fazer doideira, dar pirueta para trás. Mas operar para manter o poder, você tem que operar fino. Fazer ataque certo e não entrar em guerras longas, que é exatamente o que o Trump está fazendo. O mundo, o Irã estava acostumado a lidar com homens fracos. O Trump está deixando claro que ele não é fraco. E ele tem uma máquina que ele sabe estar disposto a usar. Simples, é isso. E só para ficar bem claro que ele está disposto a usar, tá aqui, ó. Os Estados Unidos confirmaram um plano de usar bombas gravitacionais de precisão nos próximos ataques ao Irã. Vamos entender como é que funciona esse tipo de armamento? Porque essas bombas de gravidade, elas são armas que são lançadas de aviões. Então, elas são diferentes dos mísseis, porque os mísseis têm a propulsão própria. Depois de soltas nos aviões, elas seguem em direção ao alvo, usando especificamente a força da gravidade. Mas ela é guiada, ela tem um GPS, um sistema inercial com 4 alertas para o ajuste dessa trajetória dela. Bom, o corpo de aço permite que a bomba penetre pelo solo até 61 metros, ela vai furando o solo até explodir. Ele fez essa ameaça antes da comunicação do Irã. Ele só está reforçando que ele está disposto a usar e ele vai usar. Como ele já fez ameaças anteriores e cumpriu, as pessoas não estão mais duvidando. No passado, os Estados Unidos fez muitas grandes ameaças e por causa da democracia, com medo de perder capital político interno, as pessoas não executavam, os presidentes não executavam. O Trump já demonstrou que é maluco e vai executar. Então as falas loucas dele ancoram o estilo dele. Só que o estilo dele não é um louco que não opera bem. O Maduro apostou que ele era um cara que não tinha coragem e aprendeu. Agora já a substituta do Maduro não vai fazer essa mesma aposta. E antes de soltar esse vídeo dela falando que quer se alinhar novamente com os Estados Unidos, seguindo agora para Venezuela. Preste atenção nessas falas aqui da nova presidente. Ustedes saben que el día de ayer hicimos un anuncio importante para Venezuela. Hemos restablecido relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de los Estados Unidos. Nos tocó decirlo frente a nuestros héroes y heroínas caídos en combate el 3 de enero, cuando fuimos a rendirle homenaje. Y le dijimos a Estados Unidos, vamos cara a cara a resolver nuestras diferencias históricas, las vamos a resolver por la vía diplomática. Vamos entonces, pues, a establecer esa agenda de trabajo bajo preceptos de respeto, con apego a la legalidad internacional. Ou seja, meus queridos, a presidente quer se alinhar com os Estados Unidos. Ela chegou a bater, ou seja, chegou o momento exato, o momento muito bom, o momento certo para os Estados Unidos entrarem e fazerem financiamentos e tudo mais.
Eu acho que ficou muito bem. O presidente interino da Venezuela quer resolver diferença com os Estados Unidos por vias diplomáticas. Ou seja, vai inventar alguma história, vai inventar algum caminho de saída, os Estados Unidos vai poder financiar ela, vai dar estabilidade política na Venezuela, vão investir como nunca investiram na Venezuela, vai fazer crescer, aumentar a produção de petróleo, salvar o país. E vai criar uma das maiores vitrines dos Estados Unidos. E ele vai pegar Cuba e fazer a mesma coisa. O Trump está conseguindo executar o que os especialistas falavam que era impossível. Impossível. O homem está fazendo muito mais que história, meus amigos. Está fazendo muito mais que história. Está mudando a história para muito melhor. Perla, Floriano, acompanho você já tem um tempão e sempre achei você muito coerente e confiável. Sucesso. Assisto 99% das vezes pela TV, mas todo dia tô aqui. Muito obrigado, Perla. Pessoal que nunca comentou na live, aproveita esse momento, comenta aí, nem que seja um oi se você quiser, porque tem muita gente que assiste, porque pô, a gente tá batendo 1.500 sempre aqui e não tem 1.500 pessoas falando aí, dando oi e tal, falando de Eu acho que é importante. Sempre tentem compartilhar de onde vocês estão e tal, que eu vou lembrando. Patrícia, ó, bora compartilhar, chegamos a 3 mil, chegamos a 3 mil já, muitíssimo obrigado a todos vocês, tá? Eu adoro fazer isso aqui, e quanto mais pessoas, é muito mais gratificante, tá? Seguindo, qual que é a moral da história? O Trump fez o impossível, o Trump fez os especialistas engolirem as próprias palavras, e ele está com hiperfoco na América Latina, eu falei isso pra vocês, faz parte da estratégia do Trump desde que ele se elegeu. Era essa a estratégia, meus queridos, era essa a estratégia, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, presta atenção o que o Alan dos Santos vai falar. Hoje aconteceu o encontro do Trump com todas as lideranças da América Latina que querem combater o narcotráfico. Não só a América Latina, como a América do Norte e a América Central. Estavam lá todos os líderes, todos os países que querem começar a fazer um ataque coordenado a todos os narcotraficantes. O Lula não estava presente, nenhum representante do governo brasileiro estava presente. O Brasil não estava presente porque o Brasil é alvo. O Brasil, a Colômbia, a Venezuela, Cuba. Infelizmente, nós entramos no alvo dos países sérios que querem combater o narcotráfico. Eu não sei dizer como serão esses ataques coordenados e como eles irão ocorrer. Eu só sei que a América Latina não será mais a mesma, porque os Estados Unidos não estão para brincar. Eu concordo com o Alan. O Alan, às vezes, ele é muito headline, sabe? Ele força muita copy. Mas ele tá falando algo sério. E eu concordo com ele, tá? A América Latina não vai ser a mesma. Se a galera do Trump permanecer, tá? Porque agora vai ter a eleição no meio do mandato, que vai dar um cheiro. Mas tudo indica que vai permanecer. Ele tá ganhando muitas coisas. Ele tá colocando os Estados Unidos no topo de novo. Isso é histórico. Isso é histórico. E olha essa foto aqui das Américas. E olha que interessante. Brasil, Colômbia e México ficaram de fora do escudo das Américas. Tudo bem que esse negócio ficou meio ridículo, né? Mas tudo bem, eu acho que é para conectar com as massas. Isso aqui conecta com as massas. Operação dos Estados Unidos contra cartéis. E tem um vídeo aqui, que eu não vou conseguir mostrar o vídeo, mas vou mostrar só uma cena do vídeo, tá? A operação dos Estados Unidos no Equador. E é essa aqui é a expectativa do Trump no Brasil. O Trump quer fazer uma operação como essa em solo brasileiro. Consegue compreender? E não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra gente salvar o Brasil em 2026.